Eu acredito que a gente está caminhando para uma guerra, espero que não seja nuclear. Eu moro perto de Washington, né? Eu não estou no raio de 5 milhas, né? Seria, 7, 8 quilômetros, que é que destrói tudo. Eu moro um pouco mais afastado, mas não seria legal. Então, não estou vendo um risco imediato de ataque, mas você vê toda a preparação que os Estados Unidos está fazendo, inclusive com Elon Musk, de fazer um Golden Dome, né? Fazer o que tem em Israel, que é o Iron Dome, fazer para os Estados Unidos. E está sendo preparado. Estamos caminhando para um conflito mundial. Eu que conversei contigo antes da posse do Trump, antes da eleição e antes da posse do Trump, agora tem o Trump. O Trump também é um outsider, né? Ele é um outsider. Então, e com esse olhar mais experiente, porque ele teve o primeiro governo, perdeu para a estrutura e agora ele volta tendo que trabalhar em elementos que ele já conhece, mais experiente, sabe que faz a diferença. Eu acho que o Trump era um outsider no primeiro governo dele. Esse segundo governo, ele conseguiu trazer para a campanha uma parte da estrutura, uma parte do deep state. Sim. Ele já começa até pelo próprio apoio, né, vindo lá das techs, né, e o próprio vice dele, de repente, já é um elemento que, junto com Elon Musk, junto com o Vale do Silício inteiro ali. Mas e aí, cara, como é que olhando para o mundo, olhando para os Estados Unidos e o Brasil, né, olhando para o Trump e olhando para o Brasil, o que você está lendo com esses movimentos recentes? Eu acredito que nós já vivemos uma terceira guerra mundial, estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Eu tenho apresentado uma série de detalhes no meu canal, passo a passo, do que estava acontecendo. A última batalha que teve entre a Índia e o Paquistão envolveu todos esses grupos e, uma das maiores batalhas aéreas da história, ponto. Foram, acho que, 105 aeronaves envolvidas, teve 3 caças Rafael abatidos, toda a infraestrutura bélica na fronteira da Índia, a estrutura bélica do Paquistão foi varrida do mapa, os sistemas de comunicação foram tirados fora do ar, uma batalha aérea monstruosa. O que está acontecendo na Ucrânia, a queda do Assad na Síria, em Israel, no Iêmen, isso tudo eu fui mapeando, porque eu estou explicando a Terceira Guerra Mundial há muito tempo. Então, eu fui mapeando exatamente qual é a rota, quais são os caminhos, por quê, os fluxos, as passagens. A Índia é importante para ter acesso da China ao oceano, acesso ali ao norte, na Caxemira, tem vários detalhes. Uhum. Para você entender por que o Trump volta. O Trump volta porque, na visão de uma parte do establishment, e em parte até da Rússia, Kamala não era uma boa alternativa. O que eles estavam propondo era uma linha de confronto que não teria um bom retorno, risco-retorno, tá? É ir para o pau mesmo, dar dinheiro a fundo perdido lá para o Zelensky e continuar estourando. Eles estavam vendo que os Estados Unidos ia perder essa guerra, né? Você pode perder a guerra de uma forma retumbante, você não vai invadir, a China não vai invadir os Estados Unidos não vai invadir a China, mas você pode quebrar a economia de um país ou de outro, você pode isolar os países, você pode colocar em corno, tem um monte de coisas a serem feitas. Então, o Trump ele volta com esse mandato, e ele está implementando esse mandato. As sanções comerciais que ele está fazendo envolvem muito a posição de colocar a China em corner, isolar a China, trazer a Rússia para próximo dos Estados Unidos, nem que seja para entregar a Ucrânia, porque, veja, a outra Guerra Fria que a gente teve, anterior, a estratégia foi oposta. Você tinha a união da China com a União Soviética, aí você tem o Henry Kissinger, secretário de Estado americano, vai até a China, visita e fala, vocês aqui estão na roça. Óbvio, Mao Zedong já tinha ido para o inferno, chegou para o Xi Jinping, para o Deng... Esqueci o nome dele. Esqueci, desculpa. Chegou lá para o
o topo que estava na época, que era mais liberal, que era um pouco menos radical, e explicou, olha, se vocês vierem junto, o que vai acontecer com a China é o que aconteceu com o Japão. O Japão estava em guerra com a gente, entrou de baixo, aí está crescendo. Coreia do Sul está crescendo, Taiwan está crescendo. Todo mundo que vem para o guarda-chuva, a gente vai resolver os seus probleminhas. Beleza? Beleza. Eles se afastaram da União Soviética, foram para o lado de ser a grande manufatura mundial e cresceram. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos entrou numa guerra fria com a União Soviética, teve o Afeganistão, teve a corrida armamentista, né, que chamava, que o Ronald Reagan falou, esqueci o nome, Star Wars. Ele começou a gastar muito, Estados Unidos conseguiu produzir todo o equipamento militar, a corrida armamentista, dar dinheiro lá, na época, para os talibãs no Afeganistão, e a União Soviética abriu o bico, quebrou a economia, entrou em espiral e faliu. O que eles estão tentando fazer é o oposto agora. Trazer a Rússia para os Estados Unidos, traz a Rússia, isola a China. Isola a China e começa a pressionar. Mesmo porque a dinâmica populacional da China é muito ruim. É muito ruim. Eles já estão com queda de população e está envelhecendo muito rapidamente. Os números são piores do que eles apresentam. Se você pegar informações de 3, 4 anos atrás, o número da população chinesa era 1.550.000.000. Era mentira. O número é 1.350.000.000 e todo mundo que tem um pouco mais de conhecimento fala que esse número é em torno de 1.200, porque simplesmente já não nasce mais criança há muito tempo. População muito velha. Rápido. Então a dinâmica é essa, tentar fazer uma guerra meio quente, meio fria, porque já tem focos quentes, e desgastando a China por mais 5, 10 anos. Se conseguir chegar até 35 sem guerra, aí a China perdeu. O que os Estados Unidos está se preparando, isso é quase que oficial, é que nós enfrentaremos uma guerra por volta do ano 2030. Está mais ou menos assim, o mundo estará em guerra daqui até 2030. Então, se você pegar, por exemplo, Polônia, o grau de gasto com arma da Polônia hoje tem 10% do PIB. Você tem um monte de... A Alemanha, a França, está todo mundo... A Inglaterra, está todo mundo mudando e gastando para se preparar para a guerra. Assim, está todo mundo se preparando para uma guerra mundial, para valer, para valer. O que eu vejo de potencial? A guerra não é como a gente via nos filmes, acabou o mundo, queimou toda a atmosfera, é mentira isso, tá? O que você tem, provavelmente, é ações. Primeiro, você pode ter um novo vírus feito em laboratório, isso é uma ação de guerra. Você pode ter ações de hackers para tirar a internet ou tirar energia elétrica dos países. Você pode, no limite, ter guerras nucleares por proxy. Então, Paquistão com a Índia é uma guerra nuclear que pode acontecer, ou Irã com Israel. O Irã praticamente já tem arma nuclear, praticamente. Então, pode ter uma guerra nuclear ali. Você pode, eventualmente, uma Coreia do Norte soltar uma bomba no Japão. Estamos caminhando para um cenário desse. Muita loucura? Não é. Se você pegar o que o Trump quer, ele deu uma porrada na mesa para sentar para negociar. Ó, seguinte, 150% de tarifa em cima da China. Então não vai louco. Aí vai, não é para agora, tal, vamos, tal. Ficou. Antes não tinha. A gente cobra 30% da China e a China cobra 20% de nós. Ele criou um problema para ganhar margem para negociar. Ele está fazendo isso de forma generalizada, mas em algumas indústrias que são ligadas ao setor bélico, ele não. É o Estado americano, são as pessoas, são as famílias que tocam aqui os Estados Unidos. Chegaram a esse acordo. Alguns setores eles não abrem mão. Por quê? Porque são setores que no esforço de guerra são chave. Então, indústria siderúrgica, metalúrgica, precisa ter no território americano. Você precisa produzir chapa de aço no território do país. Por quê? Porque em caso de guerra você não vai trazer chapas e chapas de aço. Indústria automobilística. Porque basicamente você transforma a indústria automobilística, você muda rapidamente e produz tanque, armas, você produz armas, né? Rapidamente, você precisa ter indústria automobilística.
chip e tecnologia e as baterias. não, bateria não, Inteligência. Meta, não, Meta, essas que tem o algoritmo, Meta, Sim. Twitter, a rede social. Tá. E a rede social. Então, é siderurgia, automobilística, chip e as redes sociais. Então, Propaganda, por exemplo, né? para você conseguir conduzir Sim. a sociedade, organizar tal. Então, por exemplo, chegaram junto do Zuckerberg. Ele teve que depor lá no Congresso americano. Então, isso eu mostro nos meus canais. Levou uma escovada chamaram ele por causa do monopólio, que ele tem monopólio nas redes sociais. Mas se você pegar o depoimento todo, não é isso. São os investimentos e o que ele fez com a China. E estão exigindo que ele se distancie, porque senão vão tirar a meta dele. Ele já comprou uma casa aqui em Washington e está trabalhando junto com os caras. Na parte, eu vou dar um outro exemplo que você vai ficar surpreso. A China comprou a última siderúrgica que funcionava no Reino Unido, território inglês. Na miúda, foi lá e comprou. Só tinha uma funcionando. Aí, cara, suspenderam os fornecedores e iam desligar os altofornos. Não sei se conhece siderurgia, se você desliga o altoforno, ele quebra. Você nunca pode desligar o altoforno, você tem que manter ele funcionando 24 horas, 7 dias por semana, sempre. Desligou, acabou. Você perdeu. Se você acaba com isso, acabou a produção de chapa de aço, vergalhão. Você precisa ter um mínimo, pelo menos, para fazer reparos. Tal. Aí entrou o governo inglês e falou, não pode. Todo dia você vê ações dos países se preparando para uma possível e provável guerra mais quente em 2030. Significa o fim, uma hecatombe nuclear, mesmo no cenário de guerra nuclear, não necessariamente você joga todas as bombas de uma vez, entendeu? Então, tem vários cenários. Eu acredito que a gente está caminhando para uma guerra, espero que não seja nuclear, eu moro perto de Washington, né? Eu não estou no raio de 5 milhas, né? Seria o raio 7, 8 quilômetros, que é que destrói tudo, eu moro um pouco mais afastado, mas não seria legal. Então, não estou vendo um risco imediato de ataque, mas você vê toda a preparação que os Estados Unidos está fazendo, inclusive com Elon Musk, de fazer um Golden Dome, né? Fazer o que tem em Israel, que é o Iron Dome, fazer para os Estados Unidos. E está sendo preparado. Estamos caminhando para um conflito mundial. E o Brasil, trouxão, porque, veja, eu acredito, eu como brasileiro, a gente tem que ficar fora dessa encrenca. Pô, a gente está na América do Sul, estamos isolados. O pau comendo no mundo falando em bomba nuclear. Fica quieto, meu. Fica quieto, fica neutro, faz comércio, mas não entra nessa parada. Aí você quer cantar de galo, vai lá fazer gracinha. É óbvio que você vai ser chamado para dentro do buraco. E fica aí Janja, Lula, PT, porque a China tem um lance, que a China, não estou dizendo que eles aceitaram, mas a China está documentado. Eles corrompem muito. Então, não é um ou outro país. Nos países que estão na rota da seda, está documentado, está amplamente documentado. Tem 2.600 e tantos casos documentados de corrupção que foi pega, seja na Austrália, na Inglaterra, na Grécia, em Bangladesh, em Sri Lanka. Aonde eles passam, eles compram general, presidente, governador, dá dinheiro. Quero comprar um porto, molha a mão do cara. Quero comprar aqui e tal. Vai molhando a mão de todo mundo. Põe grana mesmo. Curiosidade é que em país tipo Bangladesh é um país muçulmano, né? Então lá e é primitivo. Então eles não fazem uma transferência eletrônica, nada. Eles dão em dinheiro, né? E aí não dá. O dinheiro geralmente é em caixa de bebida, né? Você põe dinheiro numa caixa de vinho, numa caixa de uísque. Lá eles põem em caixa de chá. Tá tudo documentado. Então a história é essa. E O eles, Brasil. não, e eles têm mais do que interesse de resultado, interesse estratégico, né? Então tá nem aí. O negócio é o objetivo, né? A Atingir o vida, objetivo. dinheiro, é um dos vértices de poder. Você tem vários vértices de poder. Dinheiro é um dos.
e é um dos mais fracos. E você precisa de poder para você não ser alucinado. Eu quero ter poder para que você não me alucine. Então, o que é poder? Eu fazer com que outra pessoa se comporte como eu quero que ela se comporte. Você pode ter poder financeiro? Pode. Mas tem um limite. E ele não é dos que em alguns momentos se confronta. Poder de influenciar. Religião é poder? É poder. Mídia é poder. Sexo é poder? Sim. Você com sexo faz o outro se comportar como você quer. Mas de todos os vértices de poder, o maior, incontestável, aquele que chega assim, acabou. Não, o zap é violência. A violência sempre é o maior de todos os vértices de poder. E a China, ela foi alucinada durante muito tempo. As pessoas não têm essa dimensão. A China, ela foi alucinada. As pessoas pensam que, pô, não, tudo começou, se você quiser, a gente volta um pouco, né? Mas você teve ali por volta do século XVIII, a China estava em decadência, tinha uma dinastia Ming que estava sendo substituída pelos Manchus. E estava em decadência, estava ruim, chegaram os europeus introduzindo ópio. Uhum. Porque quando os europeus chegam à Ásia, eles ficaram encantados. Pô, tem porcelana, tem seda, tem um monte de coisa, papel, tem um monte de coisa legal aqui. Aí os chineses falavam, beleza, a gente vende por prata. Não, mas você tem que trocar, porque senão a gente fica sem prata. Não, eu não quero roupa de lã tua, não quero nada teu. Daí eles introduziram, e tinha o chá também, né? O chá era muito importante. O chá era muito importante porque as pessoas não sabiam por que beber água fazia mal. O beber água era uma coisa muito arriscada. Na Europa, você misturava água com álcool, então as pessoas bebiam cerveja, misturava água com vinho, para você não morrer com doença, né? Uhum. E na Ásia, eles faziam chá. Se você bebe chá, você não fica doente. Por quê? Porque você ferveu a água. Ferveu, é. E o que acontece? Quando descobriram o chá, começaram a consumir o chá na Europa. Pô, um déficit boçal, chá, porcelana, seda, tudo. Aí eu falo, vocês não querem comprar nada nosso? Não, daí introduziram o ópio. Conclusão, passou lá uns 30, 40 anos, um quarto da população adulta estava viciada em ópio. O imperador chinês escreveu para a rainha da Inglaterra, falou, você não tem vergonha de fazer isso? Você não tem a menor vergonha de fazer uma barbaridade dessa? Aí quando estava terminando, estava equacionando, eles foram até a Guerra dos Boxers, é famoso, foram lutar contra os europeus para tentar parar com isso, perderam. Aí os japoneses entraram lá, começaram a dominar primeiro toda a Manchúria, no final do século XIX, começo do século XX, foram ocupando a China. E o massacre de Nanquim, que é muito famoso, não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu em 1937. Eles estavam dominando, então estava muito ruim. Quando termina finalmente a Segunda Guerra Mundial, eles poderiam se reerguer, vem essa porcaria desse Mao Zedong, que com aquelas loucuras todas, Mao Zedong é um assassino, um desgraçado, abusador de criança. Nas loucuras dele, com aquelas políticas malucas, ele matou 80 milhões de chineses de fome. Foi o grande salto para frente, uma imbecilidade. O agricultor ia parar de produzir alimento para fazer pequenas usinas siderúrgicas. Uma loucura, matar todos os pardais da China, deu praga de gafanhoto, uma loucura atrás da outra. Aí, quando termina finalmente o Mao Zedong, chegou o Henry Kissinger e faz a transição. Por isso que a China está crescendo, ela está recuperando 150, 200 anos de desgraça. Ela está voltando a ser o que ela sempre foi, uma grande civilização mundial. Você não pegou um país que era bárbaro e, de repente, ele está civilizado. Era um país cheio de chinês, só que estava sendo alucinado há 150, 200 anos, como o Brasil, por exemplo. O Brasil está sendo alucinado há muito tempo. O dia que o Brasil colocar a casa em ordem, ele volta a ser o que ele sempre foi, um dos melhores países da América Latina. Vai ter a mesma renda per capita que o Canadá? Não. Mas ele pode ter a mesma renda per capita que o Uruguai e que o Chile. Se nós fizermos a mesma coisa que eles fazem, combater as loucuras, vai ter uma renda per capita de 20 mil dólares, que é o dobro da atual. Hoje o Brasil está com 10 mil dólares. O país que mais vai crescer no mundo, pode escrever. Por ano, né?
o país que mais crescerá, você escutará falar no milagre cubano. O dia que aqueles desgraçados perderem o poder em Cuba, Cuba será um país que mais vai crescer durante 15 anos no mundo. Por quê? Porque ele vai voltar a ser o que ele sempre foi, um dos países mais ricos da América Latina, renda per capita de US$ 25.000. Cuba sempre foi aquela historinha que Cuba era uma miséria. Tinha miséria em Cuba? Tinha, mas consumo de televisão per capita, rádio per capita, mortalidade infantil, alfabetização, todos os indicadores sociais e de consumo de Cuba antes da Revolução Cubana, Cuba era o melhor país, depois da Argentina, colado com a Argentina, o melhor país da América Latina. Agora, então, o que eu vejo? Estados Unidos, ele está se preparando para a guerra, o Brasil deveria ficar quieto. Só que, em vez de ficar quieto, tem toda uma questão que eu acho. Veja, o Brasil, em termos de comparação, ele está em 107ª posição de país de corrupção. O Brasil é mais corrupto do que a China. O Brasil é mais corrupto do que a maior parte dos países da América Latina. Se você tem um monte de casos de corrupção documentados em países menos corruptos que o Brasil, eu acho que no Brasil a China provavelmente subornou generais. Mas você tem prova? Não. Isso é uma inferência. Se a China está documentado amplamente que ela corrompeu general, governador, presidente de países menos corruptos que o Brasil, e ela tem uma presença grande no Brasil, e o Brasil, pela transparência internacional, é mais corrupto do que esse país, eu acho que ela está molhando a mão de um monte de gente. Deputado, senador, imagina, chama para visitar lá. Isso, a comitiva. Lá, né? Sim, sim. Agora, essa preparação dos Estados Unidos para a guerra, você acredita que o Trump vai conseguir parar a China, de fato? Porque, assim, no primeiro momento foi o que você falou, né? Ele bateu forte na mesa para chamar para negociar. Vai sofrer um pouco e, por exemplo, o dólar tá desvalorizando pra cacete. No mundo todo. Todas as moedas, o dólar tem perdido. A China tinha muita reserva, a China tinha muitos ativos em dólar, está vendendo, socando o dólar para tentar gerar uma crise. Isso. Por isso ele foi para os países árabes para tentar fazer com que eles segurem a barra. Mas o Trump, porra, o Deep State dos Estados Unidos sabe disso. E o Trump sabe. Então, no primeiro momento, essa desvalorização do dólar até tá na conta e é vantajoso para eles também, né? E depois ele vai vir com investimento, aproveitando essas oportunidades aí, até também ganha o pessoal, né? Ou não? O Trump é um empresário complicado. O histórico dele de empresário é um empresário trambiqueiro, vai. Ele é um trambiqueiro. Se você pegar os negócios que ele fez nos cassinos, geralmente os sócios dele saem muito mal, não? Cassino, bife, faculdade, ele teve faculdade, tem um monte de negócios. E os sócios são depenados. Eu não faria negócio com o Trump de jeito nenhum. Eu não gosto do Trump, não acho uma pessoa correta. Basta ver que ele fez um meme coin, né, pô? Isso. Quem faz meme coin não é um cara correto. O Milley foi na mesma onda, né? Também, assim, veja, em termos de comparação, eu diria o seguinte, vai. Empresário enrolão, empresário que faz falência fraudulenta, alguém que faça meme coin e jogo do tigrinho, cara, entendeu? Ele só faltou fazer propaganda de bet, né? É só o que faltou. Não deu tempo, né? Senão ele teria a bet dele. Ele é presidente, não tem como. Veja, eu não... Ele tem a rede social dele. O meme coin, ele fez do cassino. Ele tinha um cassino. O meme coin, eu não acredito que ele tinha plena compreensão do que estava sendo feito. Creio que foi o filho dele que tocou, mas é um cara enrolão. Agora, ele volta ao poder com um grande acordo. Ele é enrolão, mas ele não é boquirroto.
entendeu? Chegar para o Trump e falar, toma aqui um relógio de ouro, caneta com diamante, não vai pegar, né? Não, isso não. Esse tipo de coisa, não. Não é vai, considerado ladrão. Mesmo o avião que ele está recebendo pela fundação dele. Não é que ele vai pegar o dinheiro e andar de jet ski. Ou comprar uma mansão, já tem, né?